da atualidade. O modelo de high-tech, ou seja, de tecnologia avançada e de ponta, cutting edge, baseada na inovação e na comunicação à distância, e o high-touch, a relação privilegiada com os clientes, através do relacionamento interpessoal mais físico, ou pelo menos mais próximo das pessoas. Portanto, o que debatemos hoje é o equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a vertente humana, num cenário em que a economia, o funcionamento do mercado de trabalho, a estratégia das empresas e o comportamento dos consumidores está a mudar e a adaptar-se às exigências atuais. Para estes temas e outros, a começar, peço então as boas-vindas ao professor António Mendonça, que é professor catedrático do ISEG e é presidente da Delegação Regional de Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas. Professor. Muito bem. E agora, a minha grande surpresa, não, antes do professor António Mendonça, que terei eu todo o gosto em convidar a dirigir-se ao púlpito, falarei eu apenas umas breves palavras de boas-vindas e apresento-me então. Meu nome é Clara Raposo, sou professora de Finanças, também economista e neste momento desempenho as funções de presidente do ISEG e agradeço muito toda a apresentação e a contextualização desta conferência que a Maria Galita teve a oportunidade aqui de nos fazer, e saúdo naturalmente todos os participantes neste evento, em particular os oradores, os organizadores também, e todo o público que aqui está. Naturalmente, aqui presencialmente no Auditório 2 do ISEG e também a acompanhar online este evento. O motivo pelo qual estou aqui é porque, de facto, ser-se presidente da escola mais antiga de Economia e Gestão do país, celebramos este ano 110 anos do lançamento oficial, da fundação oficial do ISEG, embora as nossas raízes remontem ao século XVIII. Na verdade, uma escola de Economia e Gestão tão antiga quanto o ISEG, tem também muita responsabilidade naquilo que vai sendo o desenvolvimento, não só das nossas empresas, dos mais diversos tipos de organizações, mas também da nossa sociedade como um todo e da forma como nós, como agentes económicos, e não só, nos organizamos e nos orientamos. Portanto, faz para nós todo o sentido estarmos associados e ligados e acolhermos as iniciativas que outros economistas do ISEG, de todas as áreas, os nossos professores, como é o caso do professor António Mendonça, que é aqui professor catedrático do Departamento de Economia e também antigo presidente do ISEG, nunca é demais salientarmos todo este percurso. É com muito gosto que o ISEG se associa a este evento e serve de casa de acolhimento para uma conferência que vai debater temas muitíssimo importantes que têm a ver com a forma como todos nós e as próximas gerações nos iremos comportar no futuro e quais deverão ser as nossas expectativas e aquilo que poderemos ir a tempo de fazer ou não para nos conseguirmos encaminhar para um futuro o mais equilibrado possível e que façamos essa definição de objetivos. É uma reflexão muito importante para todos os economistas e a Ordem dos Economistas tem de facto também um papel importante no debate e na promoção das melhores práticas para os economistas do futuro e para aqueles que, como eu, e como todos os que aqui estão presentes, presumo eu, hoje exercem funções de gestão a algum nível. E, portanto, sem me alongar mais, queria apenas dar as boas-vindas, em nome do ISEG, a todos os participantes desta conferência, desejar um excelente debate e excelentes intervenções aos nossos oradores, dizer que é um gosto para o ISEG acolher-vos e passar a palavra, então, agora sim, ao professor António Mendonça, que é o organizador principal, creio eu, deste evento. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao ISEG. Muito boa tarde a todos. Acho que é um prazer e uma honra ter participado desta confusão, ter sido eu o anunciado e aparecer aqui a nossa querida Presidente. E quero saudá-la em primeiro lugar, agradecer a presença aqui. E quero saudar todos os presentes aqui na sala e todos os que estão a participar online. Permitam-me que, em primeiro lugar, quero dizer a seguir, também saúde os organizadores, aquelas instituições e pessoas que tornaram possível. Eu peço desculpa, eu estava a achar qualquer coisa que não estava bem, era precisamente a máscara. É muito melhor, de facto, falar sem máscara. Isto para dizer que eu queria saudar todos aqueles que tornaram possível a realização desta conferência, que para além da direção da Delegação Regional do Centro e Alentejo,
eu queria destacar também o Silbrão, aqui apresentado na pessoa do seu fundador e CEO, Sérgio Almeida, desde a primeira hora participou digamos, para que esta iniciativa tivesse lugar. Aliás, eu quero começar por dizer, fazer aqui uma confidência, que isto, de certa maneira, vamos lá, é uma réplica de uma iniciativa anterior que teve lugar no Porto, organizada também pela Ordem dos Economistas, pela sua delegação regional do Norte, e eu fui um dos convidados e achei que tinha sido uma iniciativa muito interessante, e o tema muito interessante, enfim, a nossa Presidente já chamou a atenção, a nossa Presidente, e também a doutora Maria Galito nos chamou a atenção para a importância do tema nesta relação da tecnologia com o ser humano, e eu fiquei um bocado, enfim, enciumado do sucesso e das características da iniciativa lá do Norte, e propus ao meu colega presidente da Direção Regional do Norte se nós podíamos copiar, replicar a iniciativa aqui para Lisboa, que seguramente iria ter muito interesse. E, portanto, eu acho que nestas coisas é importante dizer quem está na origem, quem teve a originalidade. De facto, nós não fomos nós, mas as coisas boas estão para ser repetidas, não é? Portanto, não há problema nenhum em repetir as coisas boas. E, portanto, nós resolvemos também fazer em Lisboa, seguramente não com tanto brilho e com tanta capacidade organizativa, mas arriscámos a realizar também em Lisboa, aqui na nossa escola, no Instituto Superior de Economia e Gestão, a fazer precisamente esta iniciativa. E, enfim, eu posso dizer que a adesão, quer em termos de presentes, mas também em termos de pessoas que se inscreveram para seguir online, foi bastante significativa. Portanto, também para o seu grupo, que eu disse, os meus agradecimentos e os meus reconhecimentos, não apenas na figura do Dr. Sérgio Almeida, mas também do Dr. Manuel Cepeda, enfim, que também teve um papel na organização. Depois, também, uma outra instituição, enfim, muito importante na vida económica do país, que é o IAFMEI, representado na pessoa do Dr. Francisco Sá, o seu presidente, que também teve um papel importante na organização, na facilitação da organização desta iniciativa, a quem eu saúdo e a quem eu agradeço. E também, enfim, aos doutores João Pimentel e à doutora Italvina Navais, que também tiveram um papel de relevo na organização do evento. Quero também agradecer os participantes do debate, enfim, nesta coisa, como alguém dizia, a palavra dos tribunos é a alma das assembleias, e de facto, se nós não tivéssemos oradores distintos, seguramente que a iniciativa não teria o interesse que tem neste momento, e quero agradecer e saudar também a doutora Carla Rebelo, diretora-geral da ADEC, o doutor Carlos Carvalho, que está também vai participar enquanto diretor nacional da Associação Nacional dos Jovens Empresários, o doutor Hernani Magalhães, CEO da Silvex, a doutora Sofia David, subdiretora do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. Enfim, 4 pessoas bastante conceituadas e seguramente com muito para dizer no tema do nosso debate. E, naturalmente, quero saudar e um agradecimento especial à nossa colega Ana Bruxado, enfim, professora Luís Pé, que teve um grande trabalho da organização desta iniciativa. Esteve no terreno e, portanto, é a ela que se deve, em grande parte, a organização do evento. Também quero agradecer a participação ativa da nossa da doutora Maria Galito, que é investigadora do ISEG, do Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento, portanto também quero agradeço a participação, e naturalmente, enfim, ao staff da RCA, também à Sónia Nascimento, que, enfim, está por trás, na parte técnica, a organizar. Por último, mas não, obviamente, com menos importância, a nossa escola, o Instituto Superior de Economia e Gestão, já falei da sua presidente, mas todo o staff que criou as condições para que tudo isto tivesse lugar. Portanto, estas coisas, às vezes nós não pensamos nisso, mas para elas terem sucesso, há muita gente que trabalha e que não aparece, não é? E depois também há outro risco, e eu espero não ter
abusado desse risco, que é esquecer às vezes algum nome, não é? Nestas coisas, quando nós falamos e queremos destacar todos aqueles que contribuíram, às vezes há sempre alguém que fica de fora, não é? Mas também para o colaborador desconhecido, não é? Também os meus agradecimentos, porque de facto, como eu disse, isto é uma iniciativa que requer de facto muita organização. Eu achei muita graça, eu estava a ouvir a nossa Presidente falar, quando ela disse que a escola veio do século XVIII, e parece que isto agora, de repente, estou a lembrar do século XVIII. Eu também me lembro agora da intervenção que a Presidente do Banco Central Europeu fez na comemoração dos 175 anos do Banco de Portugal, que fez uma coisa que eu acho que hoje em dia poucos portugueses fariam, não é? Que é lembrar, precisamente, o papel que uma figura como o Marquês de Pombal, que nós conhecemos, que está ali no cimo de uma estátua, ali, precisamente da Praça Marquês de Pombal, que tem o seu nome, mas que teve, precisamente, enfim, o lançamento, foi um período grande em termos dos incentivos ao desenvolvimento de Portugal. Foram lançadas as bases das indústrias, das entidades reguladoras, que ainda hoje, muitas delas persistem. É engraçado como a Presidente do BCE disse que aquilo era um exemplo para a Europa. Ou seja, que a Europa, nos desafios que hoje tem pela frente, provavelmente poderia inspirar-se nas iniciativas do Marquês de Pombal. E eu quero dizer que a nossa própria escola também é, de certa maneira, um reflexo dessa capacidade que o Marquês de Pombal teve para antecipar aquilo que eram as necessidades do desenvolvimento do país. Não é? Porque a nossa escola nasce na aula do comércio, e a aula do comércio é precisamente criada nesse contexto da promoção do desenvolvimento, da produção da industrialização, e, portanto, nós reivindicamos, somos os legítimos herdeiros, dessa perspectiva também da formação de quadros, de criar as condições para o desenvolvimento tecnológico que uma escola poderia ter, evidentemente nesse contexto, mas depois ter o seu desenvolvimento. Então, aqui momentos felizes, não é? Eu sei se são coincidências, mas acho que é importante também para o país, sobretudo no momento que nós estamos a atravessar, não termos vergonha de olhar para a nossa própria história. Não é? Nós temos imensos momentos, imensos exemplos, coisas boas, coisas que nós fizemos, que marcámos o mundo, até hoje, de certa maneira, o mundo ainda é o resultado daquilo que os portugueses fizeram pelo mundo, enfim, das coisas boas e das coisas menos boas, mas acho que é importante também sermos capazes de refletir sobre aquilo que fizemos, sobre as capacidades que nós temos, e não estar só à espera de que venham outros lembrar-nos daquilo que nós fizemos, não é? Nós às vezes temos temos alguma vergonha, não é? De nos assumirmos, mas acho que é importante, acho que nós estamos a atravessar um momento em que nós nos devemos assumir, devemos olhar para o passado com os olhos postos no futuro, naquilo que importa fazer. E estas iniciativas também têm esse objetivo. É evidente que não de perto nem de longe querer comparar com as grandes figuras, mas digamos que estas pequenas coisas também convergem para, enfim, essa preocupação de discutir, de analisar, mas, sobretudo, de encontrar as formas de intervir e de trabalhar no sentido de levantar os constrangimentos que há muito tempo nos amarram e que importa ultrapassar para, enfim, olharmos em frente com confiança. Muito obrigado, uma vez mais, pelo vosso interesse, pela vossa participação, e agora, como é óbvio, estou aqui para ouvir os oradores, já falei demais, e a palavra, naturalmente, que vai ser agora, julgo que vai haver ainda a apresentação dos oradores, mas eu pedi à nossa colega Maria Calito ter uma substituição agora aqui. Muito obrigado a todos. Então, ao doutor Francisco Sá, presidente do Conselho de Cultura de Meia, agência para compartilhar a informação. Boa tarde a todos, os que se juntaram aqui a nós neste final de tarde e àqueles que nos acompanham a partir de casa, a partir dos seus postos de trabalho. Um cumprimento muito especial para mim, para o Sr. Presidente, neste ano em que o ISEC comemora os seus 110 anos, tive a oportunidade de aceitar o seu convite e estar honrosamente participar dessa sessão. Foi muito bom para todos nós conhecer melhor o percurso que esta casa fez e da forma como lançou tantos e tão brilhantes economistas e que hoje, no fundo, nos conduz aqui. Queria cumprimentar também
Os restantes membros que connosco organizaram este evento, desde logo a Ordem dos Economistas, através do seu presidente da Delegação Regional do Centro de Alentejo, o professor António Mendonça, mas também o Sérgio Mendonça, que é do seu grupo, e todas as pessoas, incluindo os meus colegas do IAPMEI, que enfim, trabalharam para que esta sessão pudesse ser uma realidade, na sequência daquela que fizemos na Fundação Portino Miranda no Porto, e que foi extremamente interessante do ponto de vista daquilo que foram as intervenções e o debate em torno do que nos traz aqui, que é olharmos de forma perspectiva para aquilo que o futuro nos pode trazer. Mas que, como sempre, nós, gente de ciência ou gente mais comum, podemos agarrar, tomar em mãos esse futuro e tentarmos levar a tónica para onde queremos que ele possa correr. Importa neste momento contribuir para promover uma ampla mobilidade em torno da recuperação da atividade económica do nosso país e olhar para os desafios que temos, construindo soluções e partilhando soluções, melhorando a informação e instrumentos de apoio disponíveis às empresas. Estes são os aspectos, penso eu, centrais para os quais devemos olhar e que devemos tentar discutir e perceber de que forma é que olhamos para estas novas realidades e como as devemos projetar no futuro. Como é que devemos olhar de forma reflexiva para aquilo que é a relevância das novas dinâmicas das pessoas, enquanto atores críticos para as mudanças que procuramos em função de novas realidades que se nos impõem. O painel de hoje é um painel diferente, e ainda bem que o é, daquele que nós tivemos no Porto, que trará certamente novas perspectivas e um novo olhar sobre esta realidade, como ver o nosso futuro, como nos prepararmos para estes novos desafios. E gostava de fazer uma referência àquilo que são alguns dos novos desafios, em especial as nossas empresas, todos nós como sociedade, mas as nossas empresas estão neste momento a enfrentar e vão ter que olhar para eles com muita atenção na forma como iremos projetar esse futuro próximo. Desde logo, todos os aspectos em torno da componente energética, e não gostaria de falar em crise energética, mas da evolução que a componente energética está a sofrer a nível mundial e da forma como isso vai impactar nos nossos negócios e na nossa forma de viver. Outro aspecto que é particularmente relevante hoje é a forma como nós olhamos e podemos perspectivar os aspectos associados à logística e às novas cadeias de valor, e a forma como as alterações decorrentes da evolução da pandemia afetaram as cadeias de logística e a forma também como este facto vai impactar nas nossas empresas e nos diversos universos que nós conhecemos ou, digamos, grupos que nós conhecemos em torno disto, seja mais europeu, mais asiático, mais americano. As questões em torno do acesso às matérias-primas e à forma como optamos em localizar determinado tipo de infraestruturas e de indústrias em determinados pontos do país, afetando a nossa independência estratégica. Como é que os mercados se têm vindo a alterar em função da adaptação do consumidor a estas novas realidades e a novas formas de pensar, nomeadamente as questões em torno da sustentabilidade de produtos, sustentabilidade de bens, sustentabilidade em termos mais globais ao nível ambiental, e a forma, e é um pouco isto que nos traz aqui também, como
os recursos humanos se encaixam em todo este puzzle. E os recursos humanos numa dupla perspectiva, naquilo que são as novas valências que são necessárias para enfrentar estes desafios, mas também num aspecto que falamos pouco, mas que é cada vez mais importante, que é a escassez desses recursos humanos. Porque hoje em Portugal nós falamos em alguns números que são interessantes até do ponto de vista social, mas quem anda, como nós andamos no terreno todos os dias e lida com empresas de Bragança a Faro, sabe que vivem neste momento um problema muito complicado, em que o problema já não é um problema de procura, o problema é uma questão de encontrar os recursos humanos mais qualificados ou menos qualificados, mas os recursos humanos para fazer face àquilo que são os desafios de desenvolvimento que temos pela frente. E esta é uma matéria muito importante, uma matéria transversal à nossa sociedade, à forma como desde logo, isto interage com casos como este, que é fundamental na preparação desses quadros qualificados para entrarem nas nossas empresas, mas nós precisamos também de outros, as nossas empresas precisam de outros e precisam de tempo para os formar, para os preparar, para que eles entrem nas suas cadeias de produção. Portanto, esta questão em torno dos recursos humanos é aqui, e a forma como eles impactam neste caminho, no futuro, é aqui bem chamada para este evento e para este debate. Isto cruza com aquilo que são algumas linhas ao nível da intervenção pública e das políticas públicas que visam dinamizar e acelerar estes processos, onde cruzam programas como o PRR, em toda a sua dimensão, mas também a preparação do que estão exatamente no momento de definição daquilo que são os seus principais vetores e que devem, de alguma forma, também dar resposta a algumas destas que serão aqui suscitadas pelo nosso painel. Portanto, sem mais demoras, agradecendo uma vez mais a todos, dizendo que o IACMEI está disponível para continuar a organizar sessões como estas, onde do debate, da troca de ideias de forma construtiva, deve sair alguma luz que ajude a apontar esse caminho que nos deve unir a todos, enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade. Muito obrigado a todos. Então, iniciar o painel Leading from High Tech to High Touch. Chamo o Sr. Engenheiro Sérgio Almeida, é CEO e fundador do CIPU, do Global Healthcare Forum e é presidente do Brain Research Institute. Por favor. Muito boa tarde a todos, estimados convidados. Faço votos que estejam bem, de saúde. São, enfim, já é um lugar comum, mas perante a situação que continuamos a viver, acho que faz sempre muito sentido. Quero naturalmente saudar e agradecer àqueles que nos acolhem, ao ISEG, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Clara Raposo. Quero saudar a Ordem dos Economistas, não só por aquilo que já foi feito, como o Sr. Presidente António Mendonça partilhou connosco, mas também por aquilo que estamos a fazer hoje e, sobretudo, por trazer este tema tão pertinente até nós e, portanto, na pessoa do Sr. Presidente António Mendonça, saúde todos, e naturalmente a doutora Ana Machado, por todo o seu trabalho, a doutora Sónia e o staff do Centro da Ordem dos Economistas do Centro do Alentejo. Quero saudar, na pessoa do Sr. Presidente Francisco Sá, Sr. Dr. Francisco Sá, Presidente do IACMEI, também o nosso parceiro e, naturalmente, a equipa que teve connosco na organização deste evento. O Dr. Telvina Navais está aqui connosco, a equipa também, e todos nós. Eu vou, se me permitem, deixar aqui o micro e passar para o outro lado, vou apanhar ali
o apontador junto da doutora Sónia para continuar com a minha apresentação. Obrigado. Muito bem. Este aqui, eu tenho um igual. Exatamente. Não. O botão que diz on, que deve estar no on. Agora, está. Muito bem. Quando ele estiver a funcionar, a gente continua. Bom, é um gosto estar aqui hoje convosco e, sobretudo, para debatermos um tema, como foi dito aqui hoje, fundamental para aquilo que é o seguir em frente. Quero deixar também uma nota muito especial enquanto organização aos nossos convidados, oradores que estão aqui hoje connosco, que apesar das suas agendas conseguiram arranjar um bocadinho para partilhar a sua experiência e que vão com certeza trazer-nos ideias, visões e, sobretudo, também uma experiência neste tema e nesta área. Muito obrigado. Bom, o tema do Moving Forward é, sobretudo, o tema do momento porque, como o próprio nome indica, nós temos que seguir em frente. Foi aqui dito que estamos com uma dificuldade, efetivamente, nas cadeias de abastecimento. Estamos a viver momentos de grande incerteza, mas nós temos que seguir em frente. Eu, como pai, por força desta pandemia, partilho isto às vezes com os meus amigos, tive que aprender a lidar com o meu filhote, com 10 anos, com o high-tech e perceber como é que eu iria equilibrar o high-touch nesta gestão familiar. Mas este é um exemplo daquilo que me aconteceu a mim e que aconteceu com certeza a muitos de nós que estão aqui hoje presentes e que é esta digitalização, esta transformação digital que já estava a acontecer, que já estava aí e que levou aqui um boost enorme naquilo que é a nossa vida e que é o nosso dia-a-dia. Hoje conseguimos estar a assistir a uma conferência, muitos em casa, outros aqui presencialmente, despachámos muitos e-mails, alguns de vocês conseguem fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Todos nós estamos a viver, no fundo, este mundo, enfim, muito conectado. Este mundo tão conectado que às vezes nos lembra que é preciso, se calhar, afinarmos um bocadinho mais o nosso filtro. E, portanto, hoje a informação não é difícil a obter, hoje ter coisas não é, enfim, nada do outro mundo. Eu que tenho 46 anos, brinco sempre com isto, e quanto ao meu filhote de 10, a luta que eu tinha que ter em casa com os meus pais para ter as primeiras leves, não sei se alguém aqui dessa geração, a luta que eu tinha que ter com aquelas sapatilhas especiais, porque não era uma fase, enfim, muito fácil, embora os meus pais, enfim, da classe média, me poderiam dar, de vez em quando, essas coisas. Portanto, estas coisas que nós lutávamos hoje transformaram-se em causas. E é sobre isto que vamos aqui falar, da minha parte, uma breve intervenção, para deixar aqui algumas notas, para pensarmos um bocadinho como é que nós podemos seguir em frente. Perceber que hoje o consumidor é e está diferente. Nós somos consumidores também. Hoje entrar e sair é mais fácil. Hoje comprar e desistir a seguir é muito rápido. Mas esse consumidor é também hoje o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. Atrair, a ter o talento, que é um clichê, mas é sobretudo uma necessidade fundamental. Temos clientes nossos, e aqui também uma palavra à equipa do seu grupo, que está aqui hoje connosco, o Dr. Manuel Cepeda e o Dr. Ricardo Cibrão. Nós temos clientes que têm encomendas, têm capacidade instalada para produzir, mas depois não têm mão de obra suficiente. Ou têm a mão de obra, mas neste momento têm dificuldade, como foi dito aqui na questão do fornecimento das matérias. Mas então há aqui uma instabilidade. Eu não sei como é que um dia a economia vai chamar a tudo isto, mas isto não estava previsto. Isto não estava naquilo que se estuda e que se prevê para o futuro. E, portanto, não só não estava previsto, como foi potenciado pela pandemia e o digital veio para ficar. Nós não podemos ignorar este high-tech. A minha base é de engenharia mecânica. Já agora, eu sinto-me sempre muito bem acolhido e honrosamente acolhido por ordens economistas. E quero dizer que, na realidade, não nego o high-tech, mas sinto que, se não acompanharmos com o high-touch, a coisa não vai funcionar. Há bocadinho falava com um dos convidados que nestes eventos já começa a haver necessidade de estarmos presentes. As pessoas já perguntam quando é que estamos juntos, quando é que voltamos ao presencial. Porque nós sabemos, como seres humanos, que às vezes, num coffee break, num almoço, numa conversa sincera, resolvemos uma série de questões que a tecnologia não resolve. Mas a tecnologia ela é importante e ela está
cá para ficar e nós também. Portanto, a ideia e essa imagem que eu escolhi, da sustentabilidade do pai e do filho, desta liderança de proximidade, da cooperação, da flexibilidade que precisamos hoje de ter, sabendo que às vezes somos um país que evoluiu com base nas qualificações, mas que hoje temos que fazer o shift, dar o salto, mudar para as competências. Porque ser qualificado não chega. Eu preciso ser competente. Eu preciso entregar valor e, se quiser, fazer acontecer enquanto esta cápsula existe e está cá neste planeta que cada vez está um bocadinho, enfim, pior, mais cinzento e menos verde. Mas até aqui, neste ponto, o high-tech também é importante. Conseguimos spread our message, nós conseguimos dar essa mensagem longe e conseguimos hoje atuar cada vez mais por uma causa. Então, diria que eu vivia focado nas coisas quando tinha 18 anos e hoje os jovens vivem muito mais focados nas causas. Porque sabem que temos que cooperar, cuidar do planeta e também cuidar das nossas instituições para deixarmos algo para o futuro. E é disso que se trata, no fundo, este Moving Forward. Enfim, da minha intervenção, deixando aqui também algum mote para refletirmos um pouco. Não vos trago nada, enfim, não vos quero ensinar nada de novo. Vamos continuar. E aqui a doutora Sónia pode ir depois clicando quando quiser. Se não tiver o PowerPoint também não há problema. Mas, portanto, este Moving Forward vai ao encontro daquilo que é a necessidade dos tempos atuais. Reparem que, ao longo destes anos, nós fomos evoluindo, efetivamente, de uma base de qualificações. Eu estudei para ser engenheiro e, para ser engenheiro, tinha previsto, mais cedo ou mais tarde, evoluindo na carreira, digamos assim, e tinha um objetivo que era chegar à administração de uma organização e, portanto, ficaria por aqui, enfim, nesta evolução da minha engenharia para a gestão. Os meus pais, com a sua quarta classe e com a visão que tinham na altura, porque não tinham acesso ao conhecimento, projetaram em mim, ou para mim, digamos, este caminho. Não é? Portanto, o Sérgio Almeida vai estudar, vai ser engenheiro, portanto, vai chegar ao topo, ou vai evoluir, pelo menos vai ter emprego para a vida, e esta é a carreira que, porventura, ele poderá desejar. Nada mais errado, porque a determinada altura percebi que a engenharia mecânica era uma ferramenta. Eu estou a falar isto porque estamos aqui muitos jovens também, e que este que aparece e que é muito curioso, já viram que ele está num high-tech que nos faz a todos sorrir um bocadinho. Esta era a ideia da imagem. Já está a funcionar, não sei. É? Funciona. É o toque feminino também. Então, obrigado. Muito bem. Estão a ver, é mesmo complicado. A energia feminina. Agora vamos lá ver. Não é? Terá que ser aqui perto do ecrã? Deixa-me ver. Tem que ser aqui. Bom, é o universo que está a trazer para perto do ecrã e muito bem. Bom, então eu partilho aqui convosco, vou avançar e depois, quando for necessário, nós estamos cá. Reparem, isto é exatamente, podemos dizer que isto foi preparado, mas não foi. É exatamente o que estou a falar. O high-tech que está presente hoje nas nossas organizações e que não sempre funciona. E nós temos que seguir em frente e encontrar formas criativas de fazer com que as coisas avancem. Eu trouxe para vocês algumas imagens daquilo que é, enfim, uma realidade que todos nós vivemos. Deixa-me afastar um pouco a ver se dá, já não dá, tem que ser mesmo aqui encostadinho ao ecrã. Isto são imagens que nós vivenciamos, não é? Há pouco tempo estávamos, se calhar, com os filhotes no ecrã. Esta imagem, enfim, castiça. Eu não vou perguntar se alguém aqui, porventura, fez alguma reunião, enfim, neste contexto. Vamos todos dizer que não. Também este cãozinho muito simpático apareceu por aqui. O bebê e o seu pai, também a família, no fundo, entrar na organização. Agora, a questão que se coloca é esta. Será que isto nos vai afastar ou nós vamos conseguir equilibrar este back to business? Eu vou já seguir à questão das competências. A questão é esta, nós estamos hoje a viver esta nova dinâmica, sabemos que depois de abril, de repente fala-se que poderá vir novamente aqui a mudar e a fechar. Como é que nós podemos utilizar esta tecnologia para que ela seja benéfica, para que nos ajude a seguir em frente, para que seja uma alavanca e não um travão?
Então, partilho convosco este estudo muito interessante da YouGov, e que nos diz que os millennials são, através do estudo que eles fizeram, a geração que se sente mais sozinha de todas estas gerações, e 30% dos millennials dizem que muitas vezes ou frequentemente se sentem sozinhos. De acordo com este estudo, eles dizem que it's noted previous studies indicated that social media and internet addiction can be a contributing factor. Ou seja, esta questão do digital, ela veio para ajudar ou veio para engravar as coisas? Eu sei que quem é pai ou mãe, se calhar, e que já está neste mundo também, naturalmente, com os filhotes do digital, embora nós consigamos fazer aqui uma ponte, mas há sempre aquela questão, eu coloco essas perguntas a mim próprio, tento que o meu filhote entenda isto, até que ponto é que é saudável, onde é que ele deve parar, onde é que pode continuar. Nós não sabemos, a verdade é que não sabemos. E, portanto, até que ponto é que nós, sociedade, organizações, podemos contribuir para que esta geração, mas que não é só essa geração, nós, os mais velhos e aqueles que estão aí também a chegar, antes dos millennials, em que maneira é que eles podem utilizar estas ferramentas, sabendo que elas são um veículo para chegar a algo maior. Ou seja, só uma coisa para chegar a uma causa. Ficam com estes números, acho que são interessantes, refletimos sobre tudo isto. Podem encontrar no site yougov.com mais informação, e agora a Sónia não está a passar, nem aqui perto, certo? Ok, agora sim, muito bem. Bom, então e o futuro? Vocês conhecem este bonequinho? Conhecem este bonequinho? Mesmo os mais novos conhecem? Calimero? Não existe o Calimero agora? Bom, este Calimero dizia que tudo era verdadeiramente uma injustiça. E a questão é se nós seremos ou não seremos uns Calimeros na evolução que temos pela frente. E, portanto, podemos perguntar isto a nós próprios, mas também nas nossas organizações. Não é? Às vezes temos aquela ideia que há sempre um colega ou alguém que para cada solução arranja dois problemas. A questão do digital veio para ficar. Se vamos ou não ser calimeros é um desafio e é uma pergunta à qual cada um terá que responder. Mas o Japão, que é uma nação atenta a estas coisas, enfim, e entre outras, tem criado aqui uma série de tendências, lançou um conceito muito interessante que é a Sociedade 5.0. Muitos já conhecem, eu vos convido a visitar e a googlar também, onde eles pretendem, e sobretudo têm estudado, investigado e dinamizado uma série de ações, e querem claramente colocar no centro de toda esta dinâmica, no centro de toda esta atividade, o ser humano. Ou seja, toda esta tecnologia, toda esta cadeia de valor que nós vamos criar na nossa vida, tudo aquilo que temos, no fundo, para nos ajudar a produzir mais, a sermos mais eficazes e eficientes, em que medida é que isto pode ser utilizado para criarmos uma sociedade centrada no ser humano. Vocês acham que a nossa sociedade, as nossas organizações, estão mais centradas nas pessoas ou nos processos? É uma pergunta aberta. Podem responder, para salvar o Sérgio Almeida. Um de cada vez, porque há aqui muita agitação nos processos. Nitidamente? Infelizmente. Ok, mas os processos também são importantes, não é? Porque sem processos, sem organização, nós não conseguimos fazer o resto. Não é? Às vezes, esta coisa da motivação, aquela ideia de já vamos todos bater palminhas, isto fica tudo motivado. Sem organização, sem resultados, sem foco, como há bocadinho falávamos, sem este lado pragmático, é difícil que exista depois uma motivação intrínseca. Os processos são importantes, é verdade. Mas esta mudança de colocar o ser humano no centro é uma dinâmica que este conceito da Sociedade 5.0 trouxe e veio para ficar. Portanto, deixo-vos também este convite a explorarem um bocadinho sobre o tema e a poderem perceber um bocadinho mais sobre isso. E porquê é que eu vos trouxe a ideia da Sociedade 5.0? Porque esta ideia de ter o ser humano no centro e de perceber que uma empresa ter lucro ou gerar riqueza são coisas diferentes, foi agarrada pelo World Economic Forum
e por esta empresa, esta consultora International Business Council, esta organização, aliás, naquilo que é uma nova visão sobre o PIB e o que se pretende evoluir para, se quisermos, um novo PIB. Uma nova forma de medir a riqueza, e percebemos que, se calhar, este indicador já não está tão atualizado como nós poderemos achar. Na realidade, será que um país que tem um PIB elevadíssimo, mas que polui imenso, é um país que gera sustentabilidade para o futuro? Será que um país que tem um PIB elevadíssimo, mas que não tem um sistema de saúde ou que as instituições não funcionam, é um país que tem futuro? Será que um país que tem um PIB elevadíssimo, mas que depois não respeita a diversidade, não incentiva a cooperação, é um país rico? O que é isto de ser rico? Não é? O que é isto da riqueza? Então há aqui um debate em que os próprios criadores e quem defendeu esta teoria inicial do PIB estão envolvidos e que o World Economic Forum tem dinamizado. Então partilhava convosco aquilo que é the Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society Dashboard for a New Economy. O que eles dizem é que balance people, planet, prosperity, institutions and recognize their interlinkages and trade-offs. It's all connected. Nós estamos todos ligados. Nós temos hoje um exemplo fantástico que foi dito pelo professor António Mendonça, a cooperação das instituições. Não é? Há uma música muito interessante de James, que já agora quem gostar vão estar cá a dizer, porque eu já devo pesquisar, né? Os bilhetes para o tal jornal. Eu sei que para os cotas como eu ainda ouvem James, malta mais nova, Imagine Dragons e outras coisas, mas os Queen também já são muito mais antigos. Mas há uma música de James que na altura diz My God is bigger than your God. My God is bigger than your God. Meu Deus é maior que o teu. Havia um bar no Porto que chamava O Meu Mercedes é maior que o teu. Não sei se o António Cunha se lembra. Ele tem 30 e poucos anos, mas que já foi há 30 e tal anos. Portanto, esta questão individual, estão a ver, de eu, o ego, portanto, isto é riqueza. Hoje já sabemos que nem sequer, não só não é valorizada, como nem sequer, diria, é respeitada. Hoje, eu como candidato a uma organização, se eu entrar numa empresa que anuncia, enfim, tudo e mais alguma coisa, mas se vejo que os esgotos estão a ir para a ribeira mais próxima, provavelmente eu não vou cair para essa empresa. Se eu hoje entro numa organização em que as lideranças e as chefias ainda acham que dá na cabeça que funciona, eu não vou para essa organização. Porque este high-tech, este high-touch, são uma coisa muito interessante. Às vezes a ignorância é atribuída, mas também, por outro lado, quando nós não sabemos que sabemos, ficamos ali. Mas quando nós nos comparamos com o mundo, nós portugueses, e percebemos que afinal somos capazes de trabalhar em qualquer lugar, até dominamos as línguas, que temos um histórico, um capital, mais de 5 séculos, ou mais, enfim, como nação, muito mais, em que conseguimos efetivamente fazer estas interlinkages, então nós podemos trabalhar em qualquer lado do mundo e não vamos aceitar qualquer coisa para nós. E por isso, o estudo que vou partilhar convosco, não vou partilhar o estudo naturalmente, vou partilhar só a base. Depois do estudo, inclusive, eu deixarei ao cuidado da Ordem dos Economistas, que deve ter com certeza também tudo isto, mas para que possam assistir. Só ainda não está a funcionar, não sei se pode dar um jeitinho. Muito bem, agora sim. Bom, quais são as 4 áreas do Dashboard for a New Economy? O que é que se pretende desta nova economia? Por um lado, o GDP, ok? Income and Wealth Inequality, Social Mobility. O que é que estamos a falar? Financial Resilience. Faz todo sentido. Resiliência financeira. Ok. No problem. Será que é suficiente para esta abordagem? Não. Eles levantam aqui 4 grandes áreas, 4 grandes fatores. Sónia, pode-me ajudar? Obrigado. Vamos lá. Está passado. Não, está passando. Está passado. Ok? Vamos fazer já tudo de uma vez, assim poupa tempo. Pronto. Bom, então quais são as 4 grandes? Vamos deixar aqui aquela questão da curiosidade que é que vem a seguir do outro autor.
Quais são as 4 grandes áreas? A prosperidade, a resiliência financeira. Faz sentido, obviamente. E é aqui que nós temos estado nos últimos anos. Mas é preciso, e de acordo com este estudo, dar atenção à resiliência natural, ou seja, ao planeta, e perceber o energy mix, intensity, as emissões, a distribuição de todos estes assuntos, e perceber até que ponto é que o país cuida do seu planeta. Climate change, água, deforestação, polinização, as abelhas estão a desaparecer. Não é? São coisas que para nós não aparecem nos números, não aparecem muitas das vezes naqueles quadros que nós analisamos. Agora a questão é, se o planeta continuar assim, será que as nossas indústrias, a nossa organização vai poder continuar? Os combustíveis fósseis, por exemplo, tem sido um problema para o mundo. Então, este lado do planeta é fundamental e nós sabemos disso. Por outro lado, as instituições. Aqui, saber se as instituições funcionam, perceber até que ponto é que, para além de toda esta resiliência financeira, o sistema de saúde, os tribunais, enfim, as instituições que estão à nossa volta funcionam. E claro, deixei para o último, sei the best for last, deixei para o último as pessoas. Porque as pessoas, o capital humano, é fundamental para aquilo que se pretende desta nova economia. Não é já um clichê, já foi. Já foi uma coisa gira, já foi um lugar comum. Hoje é, mais do que nunca, essencial. Porque com tantas variáveis, com tanta mudança, se não tem um mindset de flexibilidade, um mindset assente em competências e não em qualificações, provavelmente nós vamos ficar pelo caminho. Há tempo dizia-me um cliente meu, ó Sérgio, já fazemos isto há 30 anos. E eu perguntava ali, pensei para mim, se ele fizer mal, durante 30 anos, eu tenho muita experiência a fazer as negras. Esta questão de onde venho é importante, mas não é suficiente para saber para onde vou. Saber quem sou é fundamental, mas saber quem quero ser é, sem dúvida, muito importante. E claro que a certeza dos estudos, aquilo que nos baseou, que nos trouxe até aqui, já não é suficiente para nos levar em frente. Então, fica aqui este dado sobre as pessoas, e porque o high touch nos falei aqui hoje, porque esta importância de perceber what is social resilience. Are we resilient here? Somos resilientes. Não é ler para ser resiliente, não é estudar resiliência, é viver resiliência. E para se viver resiliência, deve-se ter um propósito e uma missão de vida. Se a minha missão for ganhar dinheiro, eu vou ter bilhões de pessoas com a mesma missão. E ganhar dinheiro, eu digo isto falando mais aos jovens, porque é muito natural que nós na cidade precisamos de dinheiro. Nós precisamos toda a vida de dinheiro. But money is a tool. Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma consequência. O que realmente leva às empresas é o seu propósito, a sua missão, aquilo que as faz únicas. É o cuidado que elas têm, não com o colaborador só, mas por saber que tem uma família ali à volta, que tem um impacto na comunidade e que tem a relevância no planeta. E os consumidores sabem que mais? Eles compram a missão da empresa. As pessoas compram o why, não o what. As pessoas não querem saber hoje se este comando é o melhor, porque eu consigo encontrar na internet vários comandos melhores do que este. Mas se eu souber que este comando foi produzido e que a riqueza gerada que foi distribuída e que há algo que me certifica que até é biodegradável, por exemplo, se calhar eu vou comprar este comando. Porque não é só funcionar, é aquilo que ele representa para mim, como pessoa. Então fica aqui este capital humano, educations and skills. Qualificações não são competências. Quando dizem, tu és engenheiro mecânico, assim, não, eu sou Sérgio Almeida. Sou professor numa escola de negócios em Madrid, dou aulas na Universidade do Porto, sou empresário, mas sobretudo sou Sérgio Almeida, pai, sou um ser humano. Dizemos, ok, isto aqui é um bocadinho flower power. Bem, esta pandemia trouxe-nos aqui um lado, se calhar, um bocadinho, diria, mais espiritual, não é? Que às vezes nem queremos falar, mas quando olhamos para os nossos pais, quando olhamos para alguns amigos que até partiram, por força de uma pandemia, se calhar o planeta e todos nós podemos ter aprendido algo com isto.
e a economia, a engenharia e outras ciências são ferramentas, são métodos, incluem métodos, incluem dinâmicas que nos podem ajudar, efetivamente, a seguir em frente, a moving forward nesta fase difícil das nossas vidas. Bom, perceberam que o White Touch é fundamental, porque só com o White Tech não funcionava. Graças aqui à Sónia que me ajudou, nós conseguimos fazer isto em conjunto. E já vou terminar com, mais uma vez, o World Economic Forum, dizendo o que diz este nosso estimado presidente, o professor Klaus Schwab, que diz que 50% dos empregados vão ter que se dinamizar o nível das suas competências, o chamado reskilling, até 2020, para 2025. Portanto, quer dizer que outro conceito muito interessante, que é o long life learning. Hoje nós passamos a vida a aprender. Aqui neste auditório, estamos a aprender com os nossos queridos oradores, naturalmente que vão estar connosco, com todos os que aqui estiveram, e ao mesmo tempo, através do tecnológico, da área tecnológica, neste caso do digital, nós conseguimos ler um artigo e fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. É normal que assim aconteça e vamos continuar a ter que aprender a viver com esta certeza. Muito interessante, se colocarem no Google as Top 10 Skills para 2025, vão ver que destas 10, 8 são humanas/comportamentais. Tem a ver com resiliência, complex problem solving, active learning, portanto, leadership and social influence, resilience, stress tolerance, reasoning, problem solving, critical thinking, análise crítica. Enfim, termino então falando deste ponto que é o propósito, mais uma vez um estudo do LinkedIn, em que diz que 74% dos jovens millennials querem saber se o seu trabalho importa quando são contratados numa organização. Estou a falar desta geração porque é uma grande geração que está aí hoje e é importante para todos nós, mas o propósito é fundamental. Saber se o nosso trabalho é importante, se fazemos a diferença. Existir uma cultura de feedback nas organizações. Não basta dizer que antigamente faz e executa, e o meu pai dizia que era, o chefe mandava e cumpria. Não é? Comentava isto comigo. Hoje, o chefe manda, mas nós questionamos. E ainda bem questionamos. Agora, se o chefe não está preparado para alguém que questione, então temos que criar uma cultura de liderança. Porque o líder produz mais líderes e não mais seguidores. E esse é o problema, às vezes, das organizações, é que temos bons gestores, mas péssimos líderes. Ou o contrário também é mau. Tem bons líderes, péssimos gestores. Portanto, estamos numa escola que promove as duas. Isso é ótimo. Que é a gestão da liderança. Liderança. Fica esta ideia, começa no propósito, e, portanto, esta minha intervenção tinha a ver com o leading from high tech to high touch, dizer que cada um de vocês, cada um de nós, é líder na sua própria vida, é líder no seu posto de trabalho. Isto supõe ter uma atitude proativa e de agregar valor. Às vezes dizem, mas o meu chefe não paga para isto, o meu patrão não paga para isto. Então paga para quê? Mas eu não quero fazer. Então, se não queres fazer por ele, faz por ti. Faz por ti. Pela dignidade da tua função. Ética, confiança, valores are never out of fashion. Nunca passam de moda. E o que move o mundo é confiança. As competências são importantes, mas o que move o mundo é confiança. Então fica o propósito. Os valores são um GPS importante para a liderança e, naturalmente, as skills. Né? Se nós não desenvolvemos competências, ficamos para trás. Mas não são só as competências, como podem ver nesta minha reflexão que vos trago. É importante saber para onde queremos ir, o que é que realmente faz sentido para nós e quais são os nossos valores. Então, termino, agora sim, com a ajuda da Sónia, e deixo-vos esta frase de alguém, enfim, que não precisa de apresentações, que é José Saramago, e que dizia que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. E, portanto, uma reflexão para todos nós, que no fundo temos que seguir em frente, queremos seguir em frente, e sabemos que apesar de muito global que é este planeta, este mundo, podemos continuar a fazer a diferença na nossa organização. Sobretudo porque, como foi dito também atrás, as pessoas, o planeta, as instituições, os outros precisam de nós. Eu agradeço a vossa atenção, obrigado por terem sido um bocadinho da ilha e, naturalmente, mais uma vez, parabéns à organização, conjunta naturalmente, mas esteve aqui
parte da Ordem dos Economistas é uma grande iniciativa. Muito obrigado. Bom, quero agradecer então ao José Sérgio Almeida, que fez questões muito importantes. Aliás, aproveito para dizer que existe a diferença entre crescimento económico, foi sempre um propósito de desenvolvimento económico. Hoje em dia, a importância é o desenvolvimento sustentável, não basta sobreviver no planeta, é preciso ver a evolução do bem-estar das populações e da felicidade nas empresas. Mas então, ao próximo painel, em que apresento como moderadora a professora Ana Bruchado, que é a professora do ISCTE, economista com doutoramento na área de gestão e membro da Ordem dos Economistas, a doutora Carla Rebelo, diretora-geral da ADECO, a ADECO fornecedor de soluções de recursos humanos, com licenciatura em Contabilidade, Administração e Controle Financeiro, na escala de doutoramento em Administração de Empresas na Cidade, engenheiro civil do VIRS, diretora-geral do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro em Coimbra, Engenharia Química, o Dr. Hernani Guimarães, CEO e Presidente do Conselho de Administração da Sarbex, e o Dr. Carlos Carvalho, Diretor Nacional da ANS, da Associação Nacional de Jovens Empresários, empresário na área de tecnologia. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu começaria por felicitar a Direção Regional Centro-Alentejo da Ordem dos Economistas, o IAPMEI e o Cial Group pela organização deste evento e agradecer o convite que me foi endereçado para moderar esta sessão. Queria cumprimentar todos os colegas que estão presentes nesta sala, no auditório 2 do ISEG e também via Zoom. E pronto, vamos no fundo dar início aqui a um debate. A pandemia da Covid mudou o mundo e os seus efeitos deverão persistir por um longo período de tempo. E num contexto em que a economia, o funcionamento do mercado de trabalho, o comportamento do consumidor, a estratégia das empresas não voltarão a ser as mesmas, convidamos um conjunto de líderes empresariais para discutir quais serão as tendências daquilo que caracteriza o novo normal pós-pandemia. E, portanto, muito obrigada mais uma vez pela participação neste debate. Eu começaria por colocar aqui um indicador do The Economist que calculou um índice de normalidade económica. Quão distante estamos do período pré-pandemia? No mundo, estes são dados de 4 de novembro, digamos, o índice está em 76, temos aqui 24% abaixo do período pré-pandemia. No entanto, é engraçado notar que há uma área em particular que sobressai, em que no fundo, que é o retalho. O retalho encontra-se ao nível superior ao período pré-pandémico. E se olharmos para Portugal, e este estudo é feito em 50 países, é muito interessante notar que estamos bem posicionados superior à média, quase próximo de 96 é o valor do indicador, portanto estamos muito próximo, e onde digamos, se apresenta uma evolução mais positiva relativamente a outros países, está na assistência a eventos esportivos, temos aqui o futebol, temos aqui os eventos esportivos, o retalho, as vendas no retalho e também o tráfego rodoviário.
E, portanto, este é, no fundo, como é que nós estamos, não é? Atualmente, face a um cenário pré-pandemia, não é? Quão próximo estamos do novo normal? E para discutir este tema do novo normal, a minha proposta é organizarmos o nosso debate em 3 grandes temas. Primeiro, quais são as tendências no mercado de trabalho? Segundo, quais são as tendências ao nível do comportamento do consumidor? E terceiro, quais são as tendências, não é, que caracterizam o novo normal ao nível da estratégia de negócios e das mega tendências, no fundo, da envolvente que acabam por ser incerta. E, portanto, são estes os 3 temas que nos propomos debater hoje. Vamos iniciar, então, o primeiro tema, a primeira questão. Vamos olhar para o mercado de trabalho. Tendências no mercado de trabalho, e eu lançaria aqui 4 questões para debatermos, que eu julgo que sintetizam alguns dos aspectos já referidos. O primeiro, no fundo, quais são as competências necessárias-chave de um economista gestor atualmente? Já foi referido, no fundo, o conhecimento, as competências, qual o papel das hard skills, das soft skills, a inteligência emocional, das competências relacionais, o que é importante atualmente? Primeira questão que lançaria para o debate. Segundo, o segundo tema também foi aqui referido pelo engenheiro Sérgio Almeida, referiu-se muito dos millennials. Os millennials são diferentes. São uma geração impaciente, procuram propósito, é tecnologicamente mais ativa e no mercado de trabalho sentem-se muitas vezes, digamos, precisam de um desafio para não se sentirem, digamos, aborrecidos. E, portanto, como no mercado de trabalho, como gerir equipas que são, digamos, multigeracionais e que combinam geração Z, quase, millennials, a geração X e os baby boomers. Quais são os desafios e como gerir? O terceiro tema que lançaria aqui para o debate é trabalho híbrido, digamos, é o novo normal? E por fim, uma vez que todos estamos a regressar ao trabalho, colocaria aqui a reflexão o que é que caracterizará a nova etiqueta agora no trabalho pós-Covid e no regresso ao trabalho. E, portanto, sobre estes 4 temas, convidaria os nossos convidados a apresentarem as suas reflexões, quais são as tendências atuais no mercado de trabalho. Começaria, talvez, pela minha direita, pela nossa convidada, Carla Rebelo, para responder a estas questões. Muito bem, então, boa tarde, obrigada pelo convite. Relativamente às tendências do mercado de trabalho, é praticamente aquilo que nós fazemos há 31 anos em Portugal, há 60 no mundo e é onde eu ocupo os meus dias nos últimos 20 anos. O mercado de trabalho tem, eu vou tentar se calhar trazer aquilo que é diferente e aquilo que nos preocupa, porque a nossa missão é encontrar todos os dias pessoas para os nossos clientes, de todos os níveis profissionais e de todo tipo de qualificação. Há 2 problemas grandes. O primeiro, estrutural, que tem que ver com o nó que existe neste modelo que nós temos em Portugal sobre o mercado de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Falávamos há pouco da escassez de talento mesmo para funções que são um pouco mais operacionais. Os níveis estão piores do que a pandemia, portanto é mais difícil recrutar do que em 2019. E quando eu me referi ao modelo e ao problema estrutural, tem a ver com o facto de que a assistência social e os subsídios de emprego e os fundos de emprego são o maior concorrente que nós temos neste momento para conseguir convencer as pessoas a voltar para o mercado de trabalho. Eu acho que é importantíssimo colocar o dedo na ferida. Nós vemos isto no dia a dia, todos os dias, lidamos com estas situações e, portanto, é com imensa frustração e muita preocupação quando percebemos que é cada vez mais fácil as pessoas renovarem os seus acessos aos fundos de emprego, não têm que fazer prova, por exemplo, comparativamente a regimes anteriores, não têm que fazer prova de tentativas de procurarem trabalho. Isto significa que nós nos sentimos a tentar remar para um lado, mas temos toda uma estrutura, toda uma forma, todo um sistema que trabalha contra nós. Portanto, este é o primeiro grande problema. O segundo, não menos importante,
tem que ver com aquilo que foi até recentemente trazido para a praça pública, que o facto de que Portugal, de facto, tem salários muito baixos, o salário mínimo nacional aumentou, e bem, nos últimos anos, de uma forma que o aproximou do salário médio. 67% das pessoas têm praticamente níveis de salário mínimo em Portugal, 67%. E, portanto, o incentivo para ir trabalhar, considerando que existe assistência social deste nível, mais facilitada, é muito difícil. Não é? Eu não consigo convencer as pessoas a irem trabalhar quando, de facto, consigam que, ou há uma alternativa que é ter este acesso a estes fundos, estes subsídios, e depois explicamos que a questão da pandemia já não justifica a atribuição de subsídios, porque nós temos vagas e temos clientes que precisam de pessoas, e, portanto, o que acontece é que se não se encontram as pessoas, as empresas vão embora. E, portanto, nós vivemos isto na pele no dia-a-dia. Então, o mercado de trabalho é com grande preocupação que nós gerimos isto no dia-a-dia, continuamos a fazer, com certeza, o nosso trabalho, que é encontrar as pessoas que os clientes precisam. A única diferença é que precisamos contactar 1000 para encontrar 10, não é? E, portanto, isto deposita um esforço enorme em tudo o que são estruturas e tudo o que são atividades de recrutamento e trabalho. Bom, este é o primeiro grande tema. Relativamente a... Depois, eu acho que no mercado de trabalho nós vamos assistir a breve prazo naquilo que é uma grande crise na coesão empresarial. O que é que eu quero dizer com isto? A pandemia colocou em evidência as capacidades ou falta de capacidades dos líderes de conectarem com as pessoas em ambiente não de proximidade, portanto em ambiente virtual. Com base no estudo que a ADEC fez com 15.000 respondentes em 25 países muito recentemente, o que nós descobrimos é desconcertante. Eu digo desconcertante porque até aqui esta perspectiva provavelmente nunca foi abordada, mas a verdade é que há um gap de 74% para 37% de opinião relativamente ao quão presente e ao quão efetiva foi a liderança do gestor do seu chefe. Ou seja, 74% dos respondentes confirmam que é importante que, de facto, os líderes tenham um papel de liderança, de acompanhamento, de motivação. No entanto, apenas 37% reconhecem que foi isso que sentiram. Portanto, esta discrepância é uma ameaça enorme à coesão empresarial. Porquê? Porque, eu não sei se agora entrava já na questão da competência do gestor, não economista, mas gestor, no meu caso concreto, posso falar com mais conhecimento. As competências do gestor na pós-pandemia são exatamente, eu diria, conseguir sair da tal ilha e conseguir observar seu próprio para perceber o empenho que está a ter nas pessoas. Porquê? Porque este gestor vai ter como primeira prioridade ter a capacidade de reconectar as equipas, voltar a criar o vínculo das pessoas à empresa, à cultura, ao propósito, àquilo que nos move em comum. E em segundo, uma grande capacidade de resiliência, porque a resiliência tem que passar a ser pedra basilar não só da organização, da forma como a organização tem os seus processos e as suas atividades estruturadas, mas também do ponto de vista da saúde mental. Também aqui deixar-vos só este indicador de que 54% dos jovens líderes, 54% neste mesmo estudo, 54% dos jovens líderes declararam ter sofrido um esgotamento. E é este mesmo grupo que irá assumir uma responsabilidade substancial no futuro no progresso das empresas. Portanto, hoje em dia, o líder tem que ser muito sensível, muito preocupado e trabalhar muito naquilo que é o bem-estar das pessoas, da equipa. E, portanto, aqui refiro-me à saúde mental, que não é ausência de doença, não é? Saúde mental é florescer, não é ausência de doença, como ainda se vê aqui. E eu penso que para já era esta a contribuição que fazia. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que me sinto aqui, se calhar, felizmente tenho o Sérgio Almeida, que também é engenheiro, sinto-me aqui um bocadinho deslocada, porque eu não sou da área da gestão nem da área da economia, sou engenheira de formação base, embora tenha passado também pela Faculdade de Economia de Coimbra, precisamente para me sentir um bocadinho mais à vontade neste papel de liderança que assumo no CPCD. Eu ia tentar trazer aqui um bocadinho a minha experiência ligada a um centro de apoio à indústria. Nós, de facto,
não lidamos diretamente com o recrutamento de colaboradores, por exemplo, mas como apoiamos as empresas do setor da cerâmica e do setor do vidro também, vamos nos deparando no nosso dia-a-dia com as dificuldades que essas empresas têm para contratar. Aquilo que a doutora Carla estava a referir é bem verdade. Mas eu aqui se calhar ia acrescentar mais uma dificuldade e aproveito que estou numa escola para lançar também este desafio às escolas e às universidades em Portugal. Porque, de facto, as empresas da indústria de cerâmica e de vidro debatem-se com dificuldades diárias para encontrar colaboradores, e aquilo que disse é bem verdade, muitas vezes é mais fácil estar em casa a receber um subsídio do que estar a trabalhar no chão de fábrica. São trabalhos duros, envolvem barulho, stress térmico, poeira, etc. E, portanto, estar em casa é mais confortável, sem dúvida, e se a diferença dos valores for pequena, não compensa. Mas as empresas de cerâmica têm também muita dificuldade em contratar quadros médios qualificados, porque, de facto, as formações que as pessoas vão recebendo nas universidades não correspondem àquilo que as empresas neste momento precisam. É muito difícil contratar um quadro médio para gerir uma equipa de produção que perceba, de facto, aquilo que tem que fazer na fábrica. Nós temos tentado colaborar um bocadinho nesse sentido, oferecendo formação, não é bem o nosso papel, mas acabámos por criar aqui uma parceria com a Universidade de Aveiro e temos feito essa formação mais técnica, porque de facto as escolas não estão a dar resposta àquilo que o país precisa. Continuamos a ter alguns cursos que estão mais na moda e aqueles que depois precisamos faltam, não temos quadros qualificados para esse efeito, temos muitos engenheiros informáticos e se calhar temos poucos engenheiros do processo propriamente dito. E depois temos alguns engenheiros mecânicos que fogem do processo e se dedicam a outros desafios, e muito bem, com certeza. Portanto, isto para dizer que as competências para o mercado de trabalho às vezes não são aquelas que nós precisamos e as empresas têm essa dificuldade e muitas vezes têm que ir buscar esses quadros fora ou deslocalizar. Nós temos algumas empresas que acabam por desistir e deslocalizar a sua produção, o que para nós não é bom. Nós temos que voltar a industrializar o país, não podemos ser um país de serviços e de turismo naturalmente. Aliás, a pandemia veio precisamente mostrar isso, não podemos viver só disto, temos que ter indústria, temos que ter recursos. Voltando também um bocadinho àquilo que a doutora Carla estava a referir, eu concordo, que de facto os líderes precisam de liderar mais e mandar menos. E esta pandemia veio precisamente mostrar isso. Agora falando mais da experiência que tive como responsável no centro tecnológico e menos nas indústrias, porque as indústrias, como compreenderão, não podem recorrer muito ao teletrabalho, o trabalho tem que se fazer na fábrica, os equipamentos produtivos não podem ir para casa, mas nós no centro tecnológico tivemos a possibilidade de colocar cerca de 60% dos nossos colaboradores em teletrabalho e fizemos-lo de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Quando a pandemia entrou naquele pico e começou a escalar, percebemos que os nossos colaboradores não estavam confortáveis, sentiam muito receio de estar ali, nem havia máscaras na altura, não é? Sentiam muito receio, não estavam confortáveis e, portanto, nós, numa sexta-feira de manhã, decidimos que na segunda-feira só iriam para o centro tecnológico as pessoas que estavam a executar trabalho de laboratório e, portanto, tinham de estar. Foram períodos muito difíceis, aquele período de primeiro confinamento, sobretudo. Nós estávamos disponíveis, eu diria, 24 sobre 24 horas para os nossos colaboradores. Reuníamos com eles todos os dias de manhã online e todos os dias ao final do dia online, muitas vezes para resolver apenas problemas emocionais, nunca problemas técnicos, porque as nossas equipas são muitíssimo autónomas. Nesta fase pós-Covid, até porque eu acho que todos já nos habituámos a este novo regime, nesta fase pós-Covid, eu acho que interessa agora encontrarmos os líderes, e aqui a questão das diferentes gerações pode ter implicações também no futuro das organizações. Temos que encontrar os líderes que consigam acreditar nas suas pessoas. Esta nova forma de trabalhar é absolutamente incompatível com o chefe, o famoso chefe, com aquela pessoa que pretende vigiar e mandar,
não é possível, de facto. Nós temos que conseguir acreditar nas pessoas que estão em casa, nas empresas, onde seja, a fazer o seu trabalho, que essas pessoas são responsáveis e são capazes, e o nosso papel passa muito mais por conseguir motivá-las, por conseguir gerar empatia no momento em que este distanciamento todo, até mesmo quando estamos no local de trabalho, com as máscaras e com as divisórias, parece que não estamos juntos, não é? Já ninguém aperta a mão, já ninguém dá um beijinho, agora chocamos, damos murros, não é? Tudo isto gera um distanciamento social que é pouco simpático e pouco motivador, mas passa muito por aí. As pessoas vão ter que aprender a acreditar nas suas equipas, a acreditar nas suas pessoas e, claro, do outro lado também tem que haver essa capacidade de nos fazer acreditar. Boa tarde. Eu vou falar um bocado sobre a nossa experiência. Nós temos 3 fábricas espalhadas, uma pelo país, uma no norte, em Esposende, outra em Guimarães, uma aqui na frente. Reportamos cerca de 350 pessoas, na nossa. E, portanto, nós antes do Covid já estávamos a ter muitos problemas para recrutar pessoas, principalmente para projetos novos. Íamos iniciar um projeto novo de reciclagem, não pode, não. E uma das soluções que encontramos foi ir recrutar engenheiros fora de Portugal, porque não encontrávamos em Portugal. E eram cerca de 5 engenheiros e mais pessoal da produção, e decidimos ir recrutar pessoas fora. Veio a Covid, as coisas se estabilizaram, houve muito menos pessoas a sair, menos pessoas a preparar outras, e tivemos um excesso de oferta a nível de engenheiros. Nesta altura, muitos engenheiros saíam de Portugal, nomeadamente para a Inglaterra, engenheiros de produção de fábricas, e nós chegámos a perder alguns. Depois houve o contrário, o regresso, que queriam ficar em Portugal. E, portanto, eu penso que, eu acho que nós ainda não vivemos, ainda estamos a atravessar o Covid, ainda não estamos numa fase pós-Covid, mas eu acho que a fase pós-Covid é muito preocupante. Portugal está com uma taxa de desemprego a nível de 6,4%, e, portanto, se nós tirarmos 3%, consideramos que os outros 3% que não querem trabalhar, não é só ser pessoas que estão no desemprego, e, portanto, quando a indústria do turismo voltar em força, as pessoas vão desaparecer, nós voltamos a ter um problema. Existe outro fenómeno que está a acontecer hoje em dia em Portugal. Temos empresas estrangeiras a recrutar em Portugal, as pessoas ficam em casa a trabalhar, essas empresas não têm escritórios físicos em Portugal e, portanto, estão a tirar recursos também à nossa economia, nomeadamente em atividades de serviço ao cliente, digital marketing, serviços tecnológicos, e, portanto, nem sequer precisam de viver para fora. Já as pessoas recebem um computador em casa e trabalham para uma empresa estrangeira e prestam um serviço para o mercado estrangeiro. Nem sequer prestam um serviço cá a nível nacional. Isto já está a acontecer. Outra coisa que eu gostava de referir é que nós temos uma concorrência com o Estado. O Estado tira muitos recursos à economia produtiva, e fala-se em 100 mil que faz falta, e, portanto, acho que o Estado tem que ser muito mais flexível, e as ajudas também, é verdade. Nós temos casos que as pessoas trabalham 2 semanas e depois vão para o fundo de desemprego, porque dizem que é muito duro trabalhar o dia todo, não gostam de fazer. E realmente a geração Z, que nós temos que ter mais tempo para lidar, trata-se de maneira diferente. Eu gasto muito mais tempo a falar com as pessoas mais novas do que as pessoas mais velhas, tenho que ter muito mais paciência, muito mais motivador, e portanto é uma preocupação gerir essa nova força de trabalho a entrar no mercado. E sim, tem motivações diferentes. Também não tem tantas obrigações económicas. Muitos deles ainda vivem em casa dos pais, e, portanto, isso dá-lhes alguma liberdade. Eu não preciso disto, volto outra vez para casa dos meus pais, e, portanto, isso dá-lhes alguma liberdade. E isto, mais ou menos, é o nosso drama todos os dias. Mas, como eu costumo dizer,
nós vivemos em crise permanente, não é? Portanto, do Covid, de 2008, agora vivemos a crise energética, a crise das matérias-primas, e, portanto, todos os dias temos novos desafios, mas também torna as coisas muito interessantes. Não é? Muito obrigada pelas participações interessantes. Surgem aqui vários desafios, efetivamente, no mercado de trabalho, sobre o novo papel do líder, como gerir equipas multigeracionais, a nova etiqueta no mercado de trabalho e também novas formas de contratação, exatamente estes digital natives que moram num país e podem trabalhar noutro e que trazem aqui uma nova realidade. Isso é uma característica também das formas de trabalho das novas gerações que eu julgo ser muito interessante para o debate. Se estiverem de acordo, passávamos para o próximo tema e, portanto, agora podíamos olhar para as tendências de consumo pós-Covid. Portanto, é importante conhecer as preferências e mudanças das preferências do consumidor para adequar a oferta e melhor satisfazer as suas necessidades. E levantava aqui também 4 questões. A primeira, temos aqui indicadores de sentimento económico das famílias, das empresas. Uma conclusão é que o sentimento económico tem evoluído nos últimos meses de forma positiva. A primeira reflexão, sente-se ao nível do mercado que a procura está a acompanhar este sentimento, estas expectativas dos consumidores e, portanto, das empresas. A segunda questão que avançaria aqui para o debate é uma das características atuais que se associa ao consumidor, é uma preocupação maior com a sustentabilidade. Que olhando para a perspectiva geracional, os estudos têm mostrado que os millennials são a geração mais preocupada com as questões da sustentabilidade. E, portanto, colocava aqui a questão como dar resposta a um consumidor cada vez mais preocupado com a questão da sustentabilidade. Lançaria aqui um terceiro ponto. Olhando para crises anteriores, observou-se que após uma crise o consumidor tem no fundo uma mentalidade de value for money. Por exemplo, recordo que na crise financeira, após a crise financeira, as pessoas, por exemplo, começaram a pensar no retalho, começaram a fazer compras com maior frequência, menor quantidade, olhar para mais marcas do distribuidor e, portanto, colocava aqui a questão, sente-se atualmente isto uma mentalidade de value for money nos diferentes mercados, quer no business to consumer ou no business to business, tanto cliente final ou cliente industrial. E deixava aqui uma última reflexão sobre a forma de comunicação. Durante a pandemia, todos nos tornámos mais ativos digitalmente, até nas nossas interações sociais. Fala-se que as comunidades online, portanto, ligadas às marcas, aumentaram a sua importância, o consumidor ganha mais poder porque está numa comunidade. E, portanto, aqui a minha questão é quais são, no fundo, de que forma é que as empresas podem alavancar este community power, o poder das comunidades sociais para alavancar a sua comunicação e quais podem ser os riscos que surgem. Eu recordo, por exemplo, classicamente nos livros de marketing, referia-se que um consumidor insatisfeito partilha com 8 colegas, enquanto um satisfeito partilha com uma, mas isto era quando só não existia online. Agora, atualmente, quando estamos insatisfeitos, partilhamos no momento com toda a nossa comunidade. E, portanto, que desafios é que são? E classificamos e avaliamos, colocamos no rating, fica visível, com fotografias e tudo. E, portanto, deixava aqui esta reflexão. Pronto, e eu passar novamente, portanto, pedir aqui a colaboração dos nossos convidados para abordar estas questões, como é que o comportamento do consumidor está a mudar. Ok, então, não sendo um especialista do consumo, ou pelo menos consumo de produtos e nessa perspectiva, como trabalhamos com todos os setores, somos um barómetro, quer dizer, sentimos e sabemos o que está a acontecer online, ao dia, na economia portuguesa, e posso confirmar que sim, os nossos clientes de todos os setores têm procura, mas têm 2 gargalos, não é? Um já falámos que era mão de obra, o outro começa a ser, em algumas áreas, mais do que outras, mas lá chegará, tudo tem a ver com o supply chain, e portanto as coisas começam a faltar. Parece haver um apetite sim para consumo, agora na época estamos num momento em que estamos a preparar
campanhas e promoções de Natal, portanto, nota-se, sim, um grande apetite das empresas para reforçar os seus quadros e reforçar a produção, mas têm que lidar com estas duas garrafas, com estas duas variáveis, que ainda não perceberam muito bem em que medida vão ficar restritas, mas em que percentagem ou em que grau. Relativamente à questão do consumo, tenho a minha opinião, enfim, como estudiosa também um pouco dessa matéria, isto tem a ver com a centricidade, já um novo paradigma, não é? Centricidade do cliente. Hoje a empresa que não coloca o cliente no centro morreu, desapareceu. Isto é um pouco também o que está a acontecer na área dos recursos humanos, quando se falou-se há pouco da atração e da retenção de talento, começa a trazer-se também aqui alguns princípios básicos que têm a ver com o cliente é central, mas o talento também é central e, portanto, começam a aplicar-se. Ouvimos falar dos employer brandings, dos employer value proposition e toda essa centricidade, a experiência do talento, muito inspirada por aquilo que são as práticas do marketing, como sabemos. Portanto, o consumo, tendo em conta que grande parte dos níveis de rendimento foram mantidos, no consumo existiram mais poupanças, como é consabido, e, portanto, existe apetite e existe vontade de consumir. O problema, aquilo que vamos ver é se vamos ter onde gastar o dinheiro, porque se as empresas não tiverem pessoas e não vão conseguirem produzir, porque não têm matérias-primas, enfim, temos aqui outro tipo de fenómeno. Há quem chame o princípio da inflação, depois tem consequências, não é? Nos salários, nas revisões, etc. A centricidade do cliente, diria eu, e a comodidade. Eu acho que a questão da pandemia exacerbou ainda mais o que significa este elemento de que qualquer um de nós hoje não habita como consumidor, que é a comodidade, não é? Nós queremos as coisas quando queremos, na palma da mão, e portanto isto vai ser cada vez mais visível. Portanto, acredito que existam aqui muitos desafios para quem trabalha no marketing e no marketing digital e quem estuda o comportamento do consumidor. Aconselhava as pessoas a tentarem procurar um bocadinho mais de conhecimento sobre a neurociência, porque há muita gente ainda que discute o comportamento do consumidor e que fala do comportamento do consumidor sem perceber muito bem que do lado A, e já estamos a falar do high touch, estamos a falar de seres humanos. E, portanto, enquanto formos seres humanos a comprarem os produtos e os serviços e não máquinas, dá jeito de saber como é que funciona o cérebro humano, não é? E por isso, eu diria, as áreas, é uma área muito interessante porque tem aqui margem para trazer novos debates. Eu aqui, se calhar, vou falar mais da experiência das empresas da indústria de cerâmica e vidro do que propriamente da experiência do centro tecnológico, uma vez que os nossos clientes são as empresas e os serviços que nós prestamos são de base fundamentalmente tecnológica e portanto, não sofreram grande alteração com toda esta questão. No caso das empresas de cerâmica, de facto tem havido uma alteração das tendências de consumo, mas que já se estava a verificar antes de iniciar esta pandemia. Claro, foi claramente acelerada e teve um boost com toda esta dinâmica e as pessoas enfiadas em casa contribuíram muito também para isto, portanto estavam todo dia em frente a um computador. Dando aqui dois exemplos muito simples. No caso das indústrias de pavimento e revestimento, portanto estamos a falar dos azulejos cerâmicos. O paradigma há 10 anos atrás era fazer grandes quantidades em grandes lotes e ter estoque para quando alguém colocasse uma encomenda, um revendedor por norma, colocar um caminhão cheio de paletes da mesma referência para esse revendedor que depois disponibilizaria isso ao público, aos construtores, aos arquitetos, etc. Aos poucos isso foi mudando e neste momento os retalhistas são apenas pequenos entrepostos. Eles já não compram grandes quantidades, eles colocam a encomenda que o cliente lhes coloca e, portanto, as empresas tiveram que desenvolver sistemas de logística completamente novos, porque já não vendem um caminhão cheio de paletes da mesma referência, vendem um caminhão com algumas paletes com muitas referências diferentes, com tamanhos de caixas diferentes, com todo um processo de preparação daquelas encomendas que é extremamente complexo e que tem que ser apoiado digitalmente. Esta transição já estava a verificar-se antes da pandemia. Com a pandemia e com aquela vontade enorme que toda a gente teve de começar a fazer a reabilitação das suas casas, muitas vezes com meios próprios, esta tendência exacerbou-se ainda mais e, portanto, nota-se que há aqui uma diferença ao nível do consumo. A mesma coisa
nas empresas de louça utilitária, por exemplo, que estavam claramente focadas no mercado da hotelaria e restauração, era o grande mercado delas, porque é o mercado de compra em quantidade e, portanto, que lhes interessava. Claro que uma empresa de base industrial prefere sempre vender grandes quantidades e trocar o mínimo possível moldes, referências, decorações, etc., porque otimiza os seus processos. Com a pandemia, como é evidente, o mercado da hotelaria e restauração caiu abruptamente e, portanto, elas tiveram que se redirecionar, criar canais de distribuição online e vender muito mais ao consumidor final e muito menos para estes mercados direcionados para o turismo. Em termos de mercados de distribuição e de canais de distribuição, eu acho que estes dois exemplos são paradigmáticos daquilo que tem acontecido e da obrigação que as empresas tiveram de inovar tecnologicamente num período de tempo muito curto. No caso de algumas que já estavam a sofrer estas alterações, já se estavam a readaptar, mas de facto para uma indústria isto é difícil. Para um centro tecnológico, as pessoas a trabalhar em casa é computadores, monitores e internet. Para uma empresa de base industrial, criar um armazém totalmente digital implica investimento de milhões, muitas vezes, não é? Portanto, não é fácil. Claro que isto depois traz implicações também ao nível das competências das pessoas que estas empresas têm a trabalhar lá dentro. Eu não posso ter o mesmo funcionário que preparava paletes com imensas caixas todas iguais e que sabia que estavam naquela estante, a fazer agora uma preparação de uma palete num armazém 100% digital em que ele se limita a programar no computador e o robô vai buscar tudo o que é necessário. Portanto, no final há apenas ali um cheque que ele terá que fazer, uma verificação final e depois a colocação no caminhão. As pessoas precisam de ter competências diferentes e não é se calhar lícito imaginarmos que conseguimos pegar nas pessoas que já lá estavam e dar-lhes essas competências. Não é algo que se faça num clique, não é algo que se faça muitas vezes a pessoas que já têm 50, 60 anos também, não é? Temos que ter essa compreensão. Às vezes pessoas que estudaram apenas até à quarta classe e, portanto, as empresas debatem-se muito, voltando se calhar um bocadinho atrás, com a necessidade de buscar gente com estas competências num período de tempo muito curto. Foi difícil. Foi difícil, mas também posso dizer que, tirando aquele primeiro período do confinamento, em março de 2020, de março ali até maio, em que as empresas com quem nós trabalhamos, sentiram de facto na pele a crise da pandemia. Na sequência disso, os negócios melhoraram muitíssimo. Portanto, nós não podemos dizer que as empresas da cerâmica e do vidro estejam a sentir qualquer tipo de crise nas suas encomendas e naquilo que conseguem vender. Estão, e sim, a sentir uma crise muito grande na capacidade que têm para ir buscar, por exemplo, as matérias-primas, que estão cada vez mais difíceis de chegar ao nosso mercado. Na questão da crise energética, que é muito significativa para o setor da cerâmica, eu não me canso de dizer em todos os fóruns onde vou que a indústria cerâmica é responsável por cerca de apenas 2% das emissões dos gases com efeito de estufa em Portugal e, no entanto, mais de metade das empresas de cerâmica estão no mercado do céu, que é um mercado profundamente penalizador da nossa competitividade no mercado de exportação. Nós exportamos uma grande quantidade daquilo que produzimos em Portugal e temos uma balança comercial muito favorável, porque as matérias-primas muitas vezes estão cá, portanto não as compramos, e exportamos, no caso da louça utilitária, mais de 90% daquilo que é produzido cá, no caso de pavimento e revestimento, ligeiramente abaixo dos 90%, mas estamos a falar de uma balança comercial favorável e em que as empresas depois perdem muita competitividade por causa de todas estas questões que lhes são impostas. E bem, nós temos naturalmente que reduzir a nossa pegada e os nossos clientes também nos pedem isso naturalmente, mas Portugal tem que ser líder em todas as frentes, não pode ser só na frente da batalha contra os gases com efeito de estufa e outras questões associadas à sustentabilidade. A cerâmica tem feito muito esforço nesse sentido. Nós conseguimos já reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa em quase 70% nos últimos 10 anos, portanto estamos muito à frente daquilo que o Estado tem pedido à economia no geral e portanto é preciso não penalizar mais as empresas, porque elas precisam de andar para a frente.
eu ontem estava a ler um relatório, penso que era americano, que dizia que nós não temos um problema de oferta, temos um problema de procura. Porque tivemos tanto tempo em casa e agora toda a gente quer comprar coisas e, portanto, o problema está do lado da procura e não está do lado da oferta, não é? E, portanto, era engraçado da maneira como eles punham esta coisa de outra maneira. Mas nós em 2019, nós somos uma empresa tradicional, com 53 anos, indústria, fazer produtos de 30 cêntimos, 40 cêntimos, 50 cêntimos, sacos de lixo, produtos aderentes, alumínios, etc. E em 2019 decidimos que estava na altura de montarmos a nossa própria loja online e na altura decidimos se era para consumidores, se era para revendedores e decidimos abrir a loja para toda a gente. E a razão principal, o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos é que vem um tsunami de novos consumidores que têm todos smartphones. Isto não vão entrar um de cada vez, vão entrar todos ao mesmo tempo. Não é? E, portanto, isso vai mudar completamente a maneira como nós compramos. Portanto, já não vão passar 2 horas num sábado ou num domingo de manhã no Continente ou no Pingo Doce a fazer as compras, já não vão fazer isso e, portanto, a maneira de comportamento deles vai ser completamente diferente. E isso acho que as empresas não estão ainda preparadas para isso. Juntando isso ao 5G, e, portanto, a forma como as marcas comunicam com essa nova geração, com muito menos texto, que eu chamo a geração de TikTok, não é? Com imagens, com vídeo, com som, isso tudo vai fazer mudar as campanhas de marketing e como é que nós comunicamos via imagem com esses novos consumidores. E não é um bloco inteiro a entrar no mercado. E não é aqui, é em todo lado. Não é só em Portugal, em Espanha, em França, em Inglaterra, em todo lado. Portanto, isso vai mudar radicalmente a maneira como se vende produtos, da maneira como apresentamos os produtos, da maneira como comunicamos os produtos. Esse propósito tem que existir. Eles querem saber a história por trás desses produtos. E depois eles querem para ontem. Temos que entregar no dia seguinte. Porque senão não é questão de preço já. É a questão, se eu não entregar amanhã, em Manhattan até entrego em passado 2 horas, não é? E, portanto, é um imediato. As pessoas querem comprar no imediato. E isso vai mexer um bocado com a estrutura de preços. Já não é só o preço que interessa. É a qualidade do produto, obviamente. É a oferta, é aquele exemplo que deu do comando, que há 10 comandos iguais, mas se amanhã me entregarem, eu compro aquilo. Até posso pagar mais €1 por aquele comando, isso não interessa. Eu quero é o comando amanhã, não é? E, portanto, isso é muita tendência de futuro, acho. E nós lançámos em 2019, depois foi a crise e tivemos um boom. Aquilo que nós estávamos a esperar fazer em 5 anos, fizemos em 2 meses. Portanto, tivemos e continuou. E, portanto, as vendas online, lançámos também em Espanha, e, portanto, continuou. Portanto, já há um mercado muito sustentável para nossos produtos. Portanto, se há para os nossos, há para todos, não é? Obrigado. Obrigada mais uma vez pelas intervenções. Eu destacaria aqui um aspecto importante que é a expressão de que o problema não está na oferta, está na procura. Tem surgido muito a expressão do consumo por vingança. Tive tanto tempo sem consumir que agora vou consumir tudo. Uma abordagem cada vez mais cêntrica no consumidor e, efetivamente, estas formas, o consumidor mais ativo digitalmente também significa mudar a forma de comunicação que não pode ser a tradicional, o que são digamos, conclusões interessantes desta questão. Eu passaria para o próximo tema, que de certa forma está relacionado já com algumas questões que foram aqui relacionadas ao lado do negócio, porque é impossível passo falar no consumidor sem falar da estratégia de negócios, já foram aqui referidos vários aspectos ao nível dos canais e das matérias-primas e, portanto, passaria aqui para o último ponto, que é olhar para as tendências nos negócios e, no fundo, na envolvente. O primeiro tema aqui que deixaria para o debate, no fundo, já se falou aqui nas questões da sustentabilidade, da preocupação, não é? Como criar valor e impacto através de uma gestão que incorpore os fatores ESG, ambientais,
sociais e do governo. Portanto, quando falamos em sustentabilidade, olhamos para estas três perspectivas, o que é um tema atual e uma preocupação nas empresas. A segunda questão seria aqui olhar, também já foi referida, aqui é interessante, com tantas pessoas com smartphones, encomendas podem chegar imensas ao mesmo tempo por este canal, mas os canais físicos continuam a existir e, portanto, fala-se cada vez mais, no fundo, das implicações que pode ter tido a pandemia, no sentido que a compra online se tornou mais frequente e, portanto, quais são os desafios que as empresas têm nesta gestão omnicanal, não é? No físico e no online. O terceiro aspecto que deixarei aqui, também já foi referido em algumas perspectivas, não é? Há pouco referia, planeavam em 5 anos, fizeram em 2 meses. A pandemia trouxe aqui um acelerar da transformação digital, nós sentimos a vários níveis, no trabalho remoto, no atendimento ao cliente, na inteligência artificial, na inovação a nível dos processos, mas também traz alguns riscos e começam a surgir também preocupações ao nível da cibersegurança, portanto, quais são, no fundo, as tendências neste ponto. E para terminar, eu deixarei aqui uma reflexão sobre também alguns dos pontos que já foram aqui referidos em todas as intervenções, os novos desafios ao nível das cadeias de abastecimento. Este mapa que está aqui é uma classificação dos riscos mundiais do World Economic Forum. Eles estão por cores e, portanto, é interessante notar que a maior incidência, portanto, este texto tem o impacto e a probabilidade de ocorrência. O que está no primeiro quadrante, maior impacto e maior probabilidade de ocorrência, são primeiro riscos de caráter ambiental, estão na ordem do dia, associados às alterações climáticas, eventos extremos. Depois temos os vermelhos, que estão associados aos riscos societais, onde está aqui a pandemia, as questões das migrações. Existem aqui 2 riscos azul, que são os económicos, que estão associados um bocadinho, eu diria, à ressaca pós-pandemia, não é? Digamos, o endividamento por todos os agentes económicos e a fragilidade de algumas economias, e depois aparece ali o risco tecnológico, que é a segurança, a cybersecurity. Portanto, estava aqui este mapa como um ponto para reflexão, e o último estudo, aqui feito um conjunto de executivos pela McKinsey, que torna aqui quais são as preocupações atuais dos gestores. E é interessante notar que a pandemia já não está em primeiro lugar, ou seja, aqui em primeiro lugar são aquilo que já tem sido aqui abordado, as disrupções nas cadeias de distribuição, as questões que vão surgindo da parte económica, a inflação. Depois temos aqui ainda o efeito da pandemia, depois vem alguns aspectos que já foram aqui, como as questões do mercado de trabalho e a escassez que pode existir a seguir. Portanto, estes são os 4 principais riscos. E, portanto, deixava aqui, no fundo, a questão final para reflexão, quais são atualmente as tendências ao nível da estratégia das empresas e quais, no fundo, estes riscos e questões mais ligadas com o envolvente e incerta que podem ter impacto no dia-a-dia das empresas e, portanto, das organizações. Então, eu vou, se calhar, conduzir aqui um pouco o meu comentário também àquilo que eu queria fazer de notas de temas e pontos que, se calhar, ainda não falei, e aproveitando para fazer aqui a ligação, o maior risco que as empresas têm é de não tirar daqui lições aprendidas, mas que sejam para além do evidente, ou seja, não ler só a ponta do iceberg. Não é? O iceberg, por cada parte que está visível, tem 7 partes, porções que estão submersas. E, portanto, por que é que eu estou a falar disto? Porque há claramente aqui sinais de que as equipas não ficaram satisfeitas, no modo geral, com as lideranças neste período de pandemia e de gestão de crise. E de facto, houve muita gente que se atrapalhou pelo caminho e isso foi visível em algumas áreas. Sendo certo que isto forçosamente fará as pessoas mudarem e as empresas terem um foco diferente. Por exemplo, nós acreditamos que há uma nova forma de liderança que vai ter que acabar aqui por emergir, e que se chama a influência exponencial. A influência exponencial é exatamente dividir o poder para aumentar o poder. Não são todos os líderes que estão prontos para fazer isso, não é? É evidente que antes de fazer isso precisam ter as equipas certas e as pessoas certas
mas como dizia há pouco o Sérgio, o líder é aquele que produz mais líderes, não é? Não produz seguidores. Mas há aqui muita maturação para fazer sobre este tema. E, portanto, eu acho que o maior risco é tratar isto de uma forma superficial e pronto, e seguimos todos e não tiramos aqui as conclusões. Outro tema também importante, que se prende com este, tem que ver com o propósito, ou seja, é evidente que o propósito, que é aquilo que, no fundo, sustentabilidade significa, eu considero que consigo sustentar aquilo que estou a fazer todos os dias quando há uma identificação entre aquilo que é o meu propósito e aquilo que eu estou a fazer, que é o meu trabalho. A geração Z, não esqueçamos, na geração Z, que são os tais líderes que daqui a pouco tempo estarão a liderar as empresas, há uma diferença enorme entre a geração Z e a Y maior do que existia entre a Y e a X. Nomeadamente, é uma geração, e isso é público num estudo recente da McKinsey no conhecido, nomeadamente para esta geração são radicalmente inclusivos e há uma total rejeição de estereótipos. Não é? Eu falava aqui há 2 ou 3 dias num fórum sobre a questão das mulheres na liderança e depois no final eu dizia, quer dizer, a questão geracional traz-me aqui alguma esperança, que são as coisas boas. Eu gostaria de terminar aqui as minhas final remarks, que são as coisas boas. E eu acho que daqui a uns tempos a geração Z simplesmente não vai ter paciência para andar a discutir esta história das mulheres na liderança, porque de facto as coisas não são binárias, não são 0 ou 1, não é? Esta rejeição de estereótipos também não faz sentido. Portanto, esta questão não se vai colocar porque tem que se resolver naturalmente, não é? Na sociedade antes disso, porque não acredito que exista muita paciência para continuar a fazer aqui, a debater aqui a necessidade de ter cotas para chegar a uma paridade ou equidade. Quer dizer, é um ponto que todos temos que ter as mesmas oportunidades e isso é um no-brainer. Acho que as novas gerações nem sequer vão ter paciência para lidar com situações em que isso não esteja evidente no dia-a-dia. E a singularidade é mais valorizada, o que significa que a geração X e Y, mas muito X, era por força de contexto muito mais individualista, muito mais tivemos que lutar. Eu como Sérgio, pertencemos a essa geração, também tenho perto da sua idade, e portanto, sim, de facto, tínhamos que conquistar as coisas e portanto a formatação era diferente. As novas gerações vão trazer aqui, eu acredito, uma pressão enorme para as empresas mudarem e ajustarem-se, não só na sua liderança, como depois tudo aquilo que em consequência disso decorre. O outro tema que eu queria dizer, ou que deixar aqui ligado a este ponto é, bom, nós já estamos a falar de Great Resignation, não é? Não tapemos os olhos para perceber o que é que isso significa no contexto português. Temos que perceber, se as pessoas não voltam para o mercado de trabalho e não estão a voltar, se calhar pode haver aqui algum tema interessante para aprofundar, porque quando não se aprofunda não se encontram as causas raízes, fica tudo na mesma. E isto é uma entropia que depois acaba por não ter mais nenhuma solução e nós precisamos de soluções para o país. Por último, eu queria se calhar também só aqui contribuir as vantagens. O que é que está daqui a surgir como grandes pontos positivos? Primeiro, vai haver a questão do trabalho híbrido, que eu não contribuo muito há pouco, mas a questão do trabalho híbrido tem aqui 2 grandes vantagens. Evidentemente que o trabalho híbrido está também provado que a melhor abordagem das empresas será a abordagem da chamada personalização em massa. Porque as pessoas querem coisas diferentes. As pessoas mais jovens que não têm filhos ou que não têm pessoas a seu mais velhas precisam de sua atenção, valorizam muito mais o regresso ao escritório e passar muito mais tempo, mesmo que pensássemos o contrário. Os números também nos dizem que a geração Z, mais do que as outras, prefere voltar ao escritório, estar mais tempo com os colegas. E, portanto, aqui... Foi, eu tive lá casos, foram as pessoas que tiveram mais problemas, porque estavam sozinhas, e tiveram mais problemas para atravessar, estavam sozinhas, e viver sozinhas, e agora não querem ficar em casa. Querem trabalhar. Não querem trabalhar. Portanto, se calhar a esperança do high touch vem deles, exatamente, porque é engraçado, não é? Porque sendo um dos nativos digitais, percebem a importância e quão insubstituível é esse contacto humano. Eu acho que vem daqui grandes lições. E vai haver também para os profissionais mais qualificados, tendencialmente, maior justiça na questão salarial. Porquê? Porque agora, daqui a pouco tempo, eu já posso ter aqui em Portugal engenheiros informáticos a ganhar o mesmo salário que um engenheiro inglês que está a trabalhar remotamente, não é? E portanto isto tem que trazer aqui alguma coisa boa. Se calhar vai ter um engenheiro inglês a mudar-se por... Vai para cá porque tem melhor qualidade de vida. Exatamente. Portanto, eu ouvi falar há 2 semanas o diretor de recursos humanos da LEG Internacional
E ele dizia exatamente isto: nós estamos neste momento a ter esta flexibilidade de perfis mais qualificados, que as pessoas podem trabalhar anywhere, o que significa que também estamos a olhar para as nossas políticas de remunerações, porque não nos parece que seja muito ético manter uma diferença salarial grande só porque um é português e o outro é, não sei, alemão ou holandês. São os nómadas digitais. Quando nos vivem na mesma cidade. Nómadas digitais. Exatamente. Por fim, dizer que sim, também vai haver mais oportunidade para diversidade e inclusão, pelo menos os estudos indicam isso, na medida em que a questão de poder trabalhar, em algumas funções, poder trabalhar remotamente, pode também dar oportunidade a pessoas que se calhar outrora ficavam facilidades excluídas do mercado baseado cedo. Ou também as pessoas portadoras de deficiência, que acabam por ter mais possibilidades de estarem incluídas para determinadas funções que funcionem bem em trabalho remoto, não é? Este modelo híbrido. E pronto, e da minha parte era isto que vou dizer. É uma conclusão muito interessante olhar para todas as alterações e olhar para alguns aspectos positivos. A inclusão, não é? Work for all, parece digamos, uma conclusão uma mensagem muito interessante. Eu se calhar vou aqui seguir um bocadinho a linha do que a doutora Carla fez e, portanto, deixar aqui um bocadinho a minha intervenção com algumas notas importantes. Esta questão do trabalho híbrido veio para ficar, acho que já toda a gente percebeu, e tem que ser muito bem trabalhada ao nível das empresas, porque vamos ter gerações diferentes e, portanto, eu continuo a ter, o Centro Tecnológico tem 35 anos de existência, está para o ano, e, portanto, temos lá gente praticamente desde o primeiro dia, portanto, nós temos ali muitas gerações, temos pessoas que contratámos o mês passado e que acabaram de sair da universidade, e temos pessoas que estão lá desde 1987, e, portanto, há aqui um choque geracional importante, e aquilo que referiu é notório. As pessoas, a partir de uma certa idade, querem voltar ao seu local de trabalho, querem interagir com os seus colegas, querem a horinha do café, e quer se queira, quer não, a conversa de corredor, que continua a ser conotada com algo muito errado, acaba por ser uma forma de transmitir informação que muitas vezes é importante, coisas que não se passam numa reunião, sobretudo se a reunião for online. Há assuntos que se calhar nem são trazidos à baila e que numa conversa de café acabam por acontecer e por surgir. E depois temos também a questão das funções que são incompatíveis com o teletrabalho, como as pessoas que têm que estar num laboratório ou num chão de fábrica e que não podem de facto realizá-lo. E portanto cabe às lideranças agora terem esta capacidade para equilibrar todas estas vontades e satisfações ou insatisfações com as diferenças que possam existir. Nós temos apercebido que as pessoas que contratámos mais recentemente, no último ano e meio, nós nunca deixámos de contratar pessoas, somos um centro tecnológico, portanto temos que estar sempre a evoluir, e a verdade é que uma das coisas que as pessoas começaram a valorizar é precisamente esta flexibilidade. É incrível que ao fim do primeiro mês e meio de confinamento, a primeira entrevista de emprego que eu realizei, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam era: eu posso ficar metade do tempo em teletrabalho e metade do tempo aqui? Quando vier realizar trabalho de laboratório, posso estar aqui ou nas empresas e depois em casa? E valorizam muito isso. Muitas vezes até em detrimento de algumas compensações salariais. Valorizam também muito a diversidade do trabalho que pode ser oferecida. É notório que muitas vezes as pessoas preferem trabalhar no centro tecnológico, onde todos os dias podem fazer uma coisa diferente, porque nós investigamos, porque nós trabalhamos assuntos novos, do que muitas vezes uma empresa de base industrial, onde todos os dias irão fazer o mesmo, não é? E é absolutamente gritante a forma como estas alterações se deram nestes últimos ano e meio, 2 anos. Notámos uma grande diferença naquilo que as pessoas estão a valorizar, que tem a ver com esta nova geração, naturalmente, mas tem também a ver com o facto de ter sido possível mostrar aos empresários e aos gestores que as coisas continuam a acontecer mesmo com as pessoas em casa. Tentando dar aqui alguma resposta às questões que colocou, naturalmente.
Esta questão da sustentabilidade é algo que o cliente final valoriza e, consequentemente, os clientes das nossas empresas, não sendo necessariamente o cliente final que está do outro lado do computador a fazer a sua compra, mas sendo eventualmente um revendedor, ou um arquiteto, ou uma empresa de construção, ou o que seja, valorizam também. A questão da pandemia, mais uma vez, veio acelerar um processo que já estava em curso, portanto, tudo isto já estava a rolar e a pandemia veio apenas acelerar todo o processo. As empresas já estavam a trabalhar ao nível da sustentabilidade e dos seus impactos, mas agora precisam trabalhar muitas outras ferramentas para poderem transmitir aquilo que estão a fazer. Portanto, não basta reduzir as minhas emissões em 70%, eu depois tenho que dar isso a conhecer a quem me vai comprar os meus produtos. E numa empresa de base industrial, em que não comunicam de forma muito direta com o cliente final, às vezes pode não ser assim tão fácil. Tem surgido um conjunto de ferramentas interessantíssimas, declarações ambientais de produto, relatórios de sustentabilidade, etc., que já existiam naturalmente, mas que de repente se começaram a multiplicar e hoje em dia há mercados onde é quase impossível entrar sem estas ferramentas que não são regulamentação imposta, mas acabam por ser quase mais impostas do que a regulamentação e a legislação que temos em vigor, porque sem elas não conseguimos estar no mercado, como é evidente. Eu se calhar passava a palavra para não estar aqui a demorar mais tempo. As empresas têm que evoluir rapidamente, né? Têm que se adaptar, quem não se adaptar morre. Portanto, seja com a nova geração, seja em questões climáticas, temos que evoluir rapidamente. Mas naquele último, este quadro, não neste quadro, mas no outro quadro que mostrou, eu tive a fazer umas contas, 45% dos assuntos são assuntos climáticos. Portanto, o clima, temos 3 assuntos sociais e 2 económicos e só um em tecnologia, que é curioso, não é? Portanto, estamos todos a falar em tecnologia e as nossas preocupações são preocupações ambientais. E, portanto, eu acho que nos próximos anos isto vai ser completamente central e eu confirmo também na nossa atividade estes relatórios de sustentabilidade, estas certificações, nem se começa a conversar se nós não tivermos isto. Portanto, isto quem não tem é logo posto de parte, não é? Portanto, nós como estamos na indústria de plástico, e o plástico foi tão atacado antes do Covid, nós decidimos que sim, havia um problema, e eu penso que o plástico não vai desaparecer, porque nós não conseguimos, era uma catástrofe a nível climático se o plástico desaparecesse, não é? E, portanto, o plástico vai ajudar a resolver os problemas climáticos. Isto pode parecer um paradoxo, mas é mesmo assim. E, portanto, há soluções. Nós temos um problema de poluição do plástico, que ele não é tratado, mas isto resolve-se e, portanto, nós sempre achámos que nós tínhamos que fazer parte do problema e não comunicar que o problema não existisse. Portanto, investimos em reciclagem, criámos vídeos sobre e isso, trouxe-nos muito negócio, nós conseguimos de um problema criar uma oportunidade e é curioso porque eu acho que é fazendo as coisas e para a frente com as coisas e dando esses exemplos que nós conseguimos ultrapassar as crises e depois há novas oportunidades de negócio na área da sustentabilidade. E eu penso que isso vai ser um mercado muito dinâmico, engenheiros do clima, mesmo em termos de fiscalidade, taxas de carbono, isso nos próximos 10, 15 anos, isso vai ser completamente central a todas as nossas atividades, não tenho dúvida. Energia também, não tenho dúvida. Terminaríamos aqui o debate, agradecendo novamente a presença de todos os participantes. A economia passou por várias fases, a pré-pandemia, o stay at home, o reopening, que eu julgo que é a fase onde nós estamos, e teremos uma fase que será a fase pós-Covid. Eu julgo que a principal conclusão deste debate é que
tudo será diferente, o que caracteriza o novo normal, e portanto agradeço mais uma vez todos os contributos para a discussão do que será este novo normal, e deixaria aqui uma reflexão final sobre as questões ambientais e sobre a necessidade, digamos, de uma maior cooperação para resposta a dois desafios. Por um lado, aprender, permitindo uma maior resiliência face a novas crises, e depois cooperar para responder a problemas que são problemas globais do planeta, como as questões ambientais. Portanto, terminava aqui o nosso debate com esta reflexão. Obrigado.